Olá pessoal, bem-vindos! Hoje nós vamos fazer um bolinho decorado com o tema do Batman. Então vai ser um bolinho todo preto com efeitos em dourados. Eu vou ensinar para vocês a fazer a máscara do Batman em pasta americana. Vocês vão ver que dá para utilizar decorações em pasta americana, mesmo na ganache, tá? E vou ensinar também a fazer um efeito, como se fosse um stencil, mas ao contrário, que o stencil ele é vazado. A gente vai utilizar o moldezinho, aquele do morceguinho, para fazer um efeito dourado aqui, que vai ficar incrível. Como que eu vou começar a fazer esse bolinho? Esse bolinho, essa receita é de massa chocolatuda que eu ensinei aqui já no canal. Já tem no vídeo de diferença entre cacau alcalino e cacau natural. Vou utilizar uma pré-camada de ganache, que eu sempre falo para vocês, que a gente sempre começa com a pré-camada para conter as migalhinhas do bolo. Então, essa é a função da pré-camada. Reparem, ó, que tá cheio de migalhinhas aqui no meu prato. Então, se eu começo fazendo a decoração, deixando essas migalhinhas, ela vai me atrapalhar muito. No final, o efeito visual não é legal. Então, é bom a gente sempre fazer essa pré-camada, tá bom? Então, é um bolinho bem estruturado, mesmo sem a borda de contenção. Por quê? É um recheio bem feito, é um recheio com estrutura. Uma massa com estrutura, um recheio com estrutura, então não vou utilizar a bordinha de contenção. Reparem que entre o meu recheio e a minha massa tem uma certa distância. Vou colocar mais na frente. Reparem que tem uma certa distância, porque na hora que eu vou colocar o meu recheio, é sempre ideal que a gente deixe essa distância, se a gente não estiver fazendo borda de contenção. A distância que eu coloco ela é até um pouco maior. Ela começa aqui na frente do meu bolo, eu deixo aqui a distância de um dedo, tá, da minha massa, e na hora que eu venho aplicando o meu recheio e vou colocando os meus outros discos, esse próprio peso da massa vai comprimindo o recheio e ele arrega um pouquinho mais para a borda. Se eu começo colocando o meu recheio, mesmo que ele seja estruturado, se eu começo já com o meu recheio aqui na minha beiradinha, quando eu venho com meus outros discos de massa, o que acontece? Esse recheio vai vazar, ele precisa sair para algum lado, porque está tendo peso em cima dele. Então ele vai sair, a gente vai ter um excesso de recheio aqui que a gente vai precisar tirar. E aí não vai ficar tão legal, a gente vai ter mais trabalho. E se o recheio estiver mole, aí é pior ainda. Porque à medida que você vai tirando esse recheio, você tira, ele continua saindo, tira, continua saindo. Então, se o recheio não for um recheio estruturado, utilizem borda de contenção. Se for um recheio estruturado, comecem, tá? Deixando um dedo aqui da margem do bolo. Porque comprime e ele fica aqui certinho pra gente aplicar. E agora, como eu vou aplicar a ganache molinha aqui, ela vai entrar nesse espacinho. Então, de certa forma, ela já vem fazendo ali uma contenção. Então, essa pré-camada que eu estou fazendo hoje, além dela conter as migalhas, ela também vai dar uma estrutura aqui maior para o meu bolo, tá? Eu estou gravando outros conteúdos hoje para vocês, então eu vou utilizar a mesma ganache, que é uma ganache que eu ensinei no bolinho do Patrulha Canina. Então, como eu estou fazendo vídeos em série, eu vou aproveitar e já vou aplicar essa ganache aqui. Ela tá branquinha, mas não, a gente vai fazer o bolo preto, mas não tem problema, porque como é uma ganache de pré-cobertura, eu vou cobrir ela aqui novamente. Então eu já vou aproveitar que eu tô gravando outros conteúdos e vou utilizar essa mesma ganache, tá? Bom que dá até uma complexidade no sabor, né? Você tem uma ganache de branco, depois uma ganache de preto. Exatamente. E na hora que a gente corta também o contraste fica bem bonito. Você agrega no sabor do bolo, enquanto faz uma camada de proteção. Com certeza. E fica bonito também na hora que você corta. Tem uma camadinha branca, mas a ideia aqui não está sendo essa, a ideia está sendo, porque principalmente vocês que estão fazendo bolo, estão fazendo vários bolos em casa para vender. Você não vai ficar fazendo, por exemplo, se essa aqui é uma cobertura preta, aí e você já tem uma outra ganache, não tem necessidade de você vir fazendo a pré-cobertura na mesma cor do seu bolo. A não ser que seja uma diferença muito grande, por exemplo, seja um chá revelação. Aí você não vai colocar uma que era rosa em cima de uma outra azul. Que às vezes a mãe vai cortar e não vai entender nada. Tipo assim, o exame veio errado. O exame não deu certo. Então, assim, para alguns detalhes a gente tem que se atentar, tá, gente? Mas a maioria a gente pode fazer assim. Se for a pré-ganache branca, por exemplo, tranquilo. Inclusive, vocês podem sempre fazer a pré-camada sem tingir e depois você vem separando a ganache e tingindo na cor que você precisa para ser a cobertura externa, tá? Porque a gente vai cobrir bem. E essa ganache, quando ela vai para a geladeira, ela seca. Então, vai ser totalmente coberta.
ganache aqui tá molinha, porque fica mais fácil de eu aplicar como pré-cobertura a ganache estando mole, senão eu venho tirando muito pedaço de bolo. Por isso que eu tô usando ela aqui molinha, tá? Depois que eu aplicar, eu tiro um pouco do excesso, levo pra geladeira e ela vai secar rapidinho. Então, secou, eu já posso vir aplicando a minha cobertura. Ó, é uma ganache fininha, então eu não tô me preocupando se ela tá ficando muito bonita nem nada, porque eu só quero ela mesmo como pré-cobertura. Vou tirando o excesso agora para levar esse bolo para secar. Reparem que, além dela fazer, como é uma camada fininha, além dela fazer essa pré-cobertura de ganache, tá vendo que ela entrou realmente aqui pra dentro? Estão vendo pela cor? Como é uma massa de chocolate, dá pra ver nitidamente, ó. Ela vai entrando e tá funcionando também como uma borda de contenção. Então, se o recheio estiver bem estruturado e a gente respeitar na hora de colocar esse espaço, vocês economizam também no tempo, porque muitas vezes a sua ganache não tá pronta na hora que você vai montar o recheio. E aí você tem que fazer uma ganache para poder fazer a borda de contenção, e às vezes na correria do tempo a gente acaba ficando até com preguiça. Eu entendo muito bem isso, porque já aconteceu muito comigo. A gente ficar com preguiça, mas tem que fazer, principalmente quando o recheio é mais molinho, né? Mas se é um recheio que é firme, dá pra fazer assim tranquilamente, ó. Repara que ela já tá secando, porque o meu bolinho tava na geladeira. Então, ó, ela já vai secando naturalmente. E eu vou levar pra geladeira pra ela ficar bem fininha mesmo. Vou tirar o excessinho aqui. E aí levo pra geladeira e volto pra gente terminar de fazer a nossa cobertura, tá? Então eu vou levar ele aqui pra geladeira. Quando eu tiver firme eu volto. Então, pessoal, com a nossa pré-camada já totalmente seca, coloquei aqui a minha ganache. Essa ganache eu fiz com chocolate meio amargo e tingi de preto. Então eu vou vir aqui fazendo a pré-camada do meu bolo. Tirei aqui a lateral do meu saco de confeitar, as arestas, tá? Pra facilitar. E eu vou começar esse bolo pelo topinho. Deixa eu fazer o outro meio. Vou começar então colocando ganache por todo o topo desse bolo. Venho aqui aplicando. Para a gente começar a fazer a nossa decoração. Então, eu espalhei toda a ganache pelo meu bolo. Agora eu venho com essa espátula reta para eu poder aqui acertar a ganache do topo. Como que eu faço isso? Eu posiciono a minha espátula sobre o bolo e eu venho girando a minha bailarina, tá? Nessa etapa aqui eu posso ajudar a espátula e a bailarina vindo com a minha mão, para poder, aonde os pedacinhos que ficam sem ganache, eu vou aqui já cobrindo, tá? Ó, venho aqui e faço toda a cobertura. Agora eu posiciono novamente a minha espátula e venho aqui fazendo giro para ficar mais retinho. Tiro o excesso. Aqui eu reparei que eu deixei faltar um pouquinho de ganache aqui na minha lateral. Então eu vou colocar, venho aqui, aplico, tá? E eu vou fazer a finalização desse topo com espiral, que é o jeito que eu gosto. Ó, faltou mais um pouquinho de ganache completo. Então venho acertando e agora eu vou fazer a finalização do meu topo. Posiciono no centro a minha espátula. Venho girando a bailarina e vou afastando a minha mão, abrindo a minha mão. E aí em cima vai criando uma espiral. Ok? Então com o nosso topo finalizado, eu vou vir aqui e aplicar a ganache por toda a extensão desse bolo. Então venho aplicando. Vai faltar ganache aqui, eu vou colocar mais ganache. Esse saquinho de confeitar, ele é um pouquinho menor. O meu grande acabou. Vou colocar mais ganache.
Minha ganache, ela já tá enrijecendo, mas eu consigo espatular ainda com ela, tá? Quando enrijece muito, a gente leva no micro-ondas e aquece um pouquinho. Sempre aquece bem pouquinho e vai aumentando. Coloca ali 6 segundos, ainda não tá ok? Coloca mais 2. Nunca coloca, por exemplo, 10 segundos de uma vez ou 30 segundos. Porque se a ganache perder o ponto, você vai ter que treinar ela, descansar para poder homogeneizar tudo de novo. Então, vai aos pouquinhos. Vem aplicando. O preto geralmente costuma manchar um pouco a nossa mão. É normal, tá? Com a ganache toda aplicada no meu bolo, eu venho com a minha espátula, posiciono, ângulo de 45 graus e venho fazendo o giro. Tiro o excesso, posiciono e venho girando. Sempre limpando o excesso, tá? Aqui em cima falta um pouco de ganache. Já vou aproveitar e vou completar. Aonde for faltando ganache, vocês já vão aplicando, tá? Deixa eu mais uma medida precisa. E venho novamente. Virando. E tirando o excesso. Eu vou corrigir. Como o nosso bolo totalmente já coberto, o que eu vou fazer agora? Eu vou levar para a geladeira só para essa ganache secar. Vai ser o tempo dela secar para a gente vir fazendo o nosso efeito e finalizar o nosso bolo. Então, vou colocar esse bolo na geladeira e o tempo de secar eu já vou tirar e trazer ele de volta pra gente, tá? Aqui eu tenho um papel manteiga e o que eu fiz? Eu fiz aqui o desenho do morceguinho do Batman. E aí eu vou recortar essa gravura toda que a gente vai utilizar como stencil ao contrário. O stencil geralmente ele é vazado, né? Então se eu recortasse aqui por dentro eu teria como se fosse um stencil. Mas o que a gente vai fazer é, eu quero usar esse morceguinho, então eu vou recortar pra gente aplicar sobre a ganache e vir fazendo o efeito, tá? Então eu vou cortar, vou pedir pra cortar pra gente, você corta pra gente, por favor? Pra gente poder continuar na nossa decoração. Então aqui o nosso bolinho já secou a ganache, ó, já tá sequinha. O que eu vou fazer? Vou pegar agora o símbolozinho que a gente fez, que recortou em papel manteiga. Então eu vou vir aqui, vou posicionar no meu bolo o morceguinho. Do jeito que a gente posicionar, ele vai sair, tá? Então tenta posicionar da melhor forma possível. Ó, posicionado, tá vendo? Aqui eu posso vir com um alfinetinho e pregar. É sempre bom a gente usar esses alfinetinhos que tem corzinha, tem a pontinha, porque se for um alfinetinho só, a partezinha metálica, você pode correr o risco de esquecer. Então tenha um alfinetinho só para essa finalização e de preferência com essas coresinhas, essas cabecinhas coloridas. Como aqui é pegar a ganache, olha, ele já aderiu, eu não vou precisar fazer isso, tá? Quando posicionei, o que eu vou fazer agora? Vou pegar minha bombinha de borrifar, vou utilizar ela com um caninho, vou colocar aqui pó metálico na coroa, tá? E vou diluir em álcool de cereais. Então eu já diluí e agora eu venho borrifando, ó, sempre como se eu estivesse varrendo, tá? Ó, vou borrifando, tá bom? Só aonde foi a aplicação. Então fiz aqui a aplicação do dourado e agora com a ajuda de uma pinça para confeitaria, eu vou retirar aqui, ó, o meu aplique. Tá vendo o resultado? Coisa mais linda. Eu quero que tenha um contraste bem grande aqui nesse bolo. Então o que eu vou fazer? Com a própria ganache, eu vou vir aplicando na base
no meu cakeboard aqui, tá? Então eu venho com muito cuidado fazendo essa aplicação. Ó, já era até pra ter feito antes, mas eu esqueci. Então eu venho aqui com bastante cuidado e venho aplicando para o nosso tabuleiro, que o nosso cakeboard, que a basezinha é branca, ficar pretinha também, tá? Então cobri aqui, gente, todo o meu pratinho, tá? Quando secar, a gente vai conseguir transportar tranquilamente. Só a gente pegar por baixo do pratinho. Mas eu vou precisar esperar secar para eu poder limpar as beiradinhas e limpar o meu prato, tá certo? Enquanto isso, a gente vai finalizar. Então, coloquei aqui na minha esfera de pasta um palitinho de dente. Vou colocar também um pouquinho de ganache e vou posicionar nos locais que eu quero. Tá bom? Então, eu venho fazendo isso com todas as esferinhas do meu bolo. Posicionei já algumas esferas, ficou faltando só as de 5 que eu ainda irei colocar. Antes eu vou colocar a nossa máscara. Então, para isso eu vou dar aqui uma leve torcidinha no nosso araminho. E vou isolar ele com a fita floral pra gente aplicar no bolo, tá? Então eu pego aqui a minha fita floral e faço o isolamento desse araminho. Venho isolando todo esse araminho. E aí eu vou fazer isso e posicionar ele no meu bolinho, tá certo? Ó, vou isolando aqui. O araminho já isolado, eu vou posicionar a minha máscara. Nossa máscara já posicionada, eu vou colocar o restante das esferinhas. Eu vou colocar uma esferinha aqui atrás dela para dar um pouco mais de firmeza, tá? Além de deixar bonito o bolo, vai dar um pouco de firmeza também. Posicionei aqui as nossas esferas e agora eu vou pegar um pouquinho desse nosso corante que a gente diluiu e vou, com a ajuda de um pincel, fazer alguns efeitos nessas esferas, tá? Nas esferas e na máscara. Eu venho com o dedo, ó, só para dar uma sujeirinha. Vou aproveitar o meu pincelzinho aqui e vou dar mais umas batidinhas para sujar mais de dourado em alguns pontos que eu quero, inclusive na máscara. Para dar uma luz, tá? Deixa eu ver onde mais eu quero. Vou bater aqui também um pouquinho no pratinho. E tá finalizado o nosso bolinho. Vou limpar aqui pra gente poder ver melhor essa decoração. Ficou bem legal. Então, esse é o resultado do nosso bolinho com a decoração do Batman. Espero que vocês tenham gostado. Curta o canal, se inscreva, deixe seu comentário. Quem não estiver assistindo do YouTube, vai lá no YouTube se inscrever, que sempre tem muita decoração bem bacana e dicas bem legais da confeitaria. Um beijinho pra vocês e até a próxima! Para fazer a máscara do Batman, eu peguei uma porção de pasta americana branca, acrescentei CMC e aí eu sovei bem para deixar essa pasta bem homogeneizada e logo em seguida eu peguei um rolinho e abri essa pasta americana. Então, você abre aí a pasta americana do tamanho da gravura, nesse caso é o tamanho do molde da máscara. Então, eu pego aí esse molde, faço todo o recorte do molde, tá? Que a gente vai colocar esse molde em cima da pasta americana, tá certo? Então, faço aí todo esse recorte e coloco em cima da minha pastinha e venho com a ajuda de uma esteca contornando todo o desenho da máscara. Inclusive, essa parte interna dos olhos, eu vou fazer o contorno para depois facilitar na hora da gente fazer o recorte, tá bom? Com auxílio de uma estequinha ou um estilete, é só vir contornando toda a imagem, tá? Fazendo aí o recorte de toda a figura, de toda a máscara do Batman. Inclusive, a parte interna do olho, vocês vão fazer o recorte, tá certo? E depois, para poder deixar a máscara em pezinha, é só colocar o arame floral e deixar secar por alguns dias, até ele ficar bem sequinho, tá bom? Eu fiz aí também as esferinhas que eu coloquei no bolo, as esferas foram também de pasta americana. E é isso, pessoal.